Feira, dia 13, vai até as primeiras horas da manhã do dia 18. Né? Até lá, milhares de pessoas de todas as idades vão se divertir nas ruas de Barreiras. Mas com os jovens, que são a maioria na festa, existe uma preocupação: o consumo exagerado de bebidas alcoólicas. E o que é pior, as drogas, que infelizmente também são encontradas com facilidade no carnaval. Mas qual a consequência disso e que cuidados pais ou responsáveis podem ter para que os filhos não aproveitem a festa e usem o álcool e a droga para se divertir? Com produção de Carlos Augusto, para falar com a gente aqui, o psiquiatra especialista em álcool e drogas, Alexandre Riscala. Bom dia, bem-vindo ao Patrulha. Bom dia, obrigado. Bom, doutor, infelizmente uma festa tão bonita como o Carnaval, os excessos acontecem com frequência, ainda mais entre jovens e adolescentes. E isso envolve consumo de álcool e drogas. Por que disso? Nessa época de festas, as pessoas esquecem que tudo em excesso vai fazer mal. Então, a gente vê, é muito comum a gente ver as pessoas exagerando, achando que acaba no dia e esquecem as consequências depois. Então, isso não é tão incomum, não. Isso é comum acontecer. Essa questão do consumo de álcool e droga é uma espécie de autoafirmação entre os jovens e adolescentes? Ou como é que é essa? Não só entre jovens e adolescentes, né? A gente hoje encontra muitos adultos, né? Adultos jovens que fazem o uso para se autoafirmarem, para acharem que são melhores que os outros. Isso aí não é tão fora do padrão. Bom, o consumo desses entorpecentes, mesmo que uma única vez, é mesmo capaz de desencadear aí, a quem nunca fumou ou utilizou esse tipo de ilícitos aí, ficar, vamos dizer, dependente? Sim. Sim, existem casos relatados na literatura médica que alguns transtornos de bipolaridade, transtornos de ansiedade, quadros de esquizofrenia são, às vezes, abertos por consumo de drogas. Bom, um simples conselho ou orientação dos pais ou responsáveis antes do filho sair de casa, para que ele tome cuidado e não consuma nada que não conheça, é capaz de sensibilizar os adolescentes? Muito importante. A educação em relação a isso é prioridade dos pais. A educação vem de casa. Se isso não tiver, você em casa, um bom relacionamento com seus filhos, uma conversa franca, realmente a coisa não anda. Fica bem complicado. Bom, quando se sai de casa numa turma grande de pessoas, é mais fácil ser convencido a beber ou usar drogas do que estando em um grupo mais reduzido? Nem sempre. Eu acho que isso vai muito A gente sabe que hoje, quando a gente mexe com dependência química, os fatores são vários fatores. Os principais são os biológicos, os psicológicos e os sociais. É o que a gente chama de fatores biopsicossociais. O biológico a gente vê em relação à parte da genética, né? A probabilidade da pessoa desenvolver com alguém que tenha na família já algum problema. Psicológica, que a gente falou, da questão da autoafirmação, achar que a baixa autoestima da pessoa melhora se ele usar a bebida ou qualquer tipo de droga, e o álcool, que a gente vê que a parte muito as pessoas se reúnem muito em volta disso. Aqui, principalmente na região, a gente visualiza muito isso. Como se não se tem muita opção de lazer, acaba que vamos para a casa do fulano que vai fazer um churrasco, que vai ter cerveja, e acaba que fica essa parte social fica muito agregada a isso. Então a gente visualiza muito isso. Além disso, barzinho e tal. Barzinho, é o que eu falei, não tem outras opções, então assim, acaba que a pessoa é direcionada a isso. Bom, o jovem que bebe sem controle ou usa drogas tem noção do perigo que essas substâncias podem trazer para a saúde e a integridade física ou moral dele? Ou ele não está nem aí? Hoje em dia a gente tem uma divulgação muito maior em relação à parte de uso de drogas, o que elas podem causar. Às vezes os jovens não acreditam que possa acontecer com ele.
acham que sempre vai acontecer com o colega do lado, mas não com ele, né? Que eu vou fumar uma vez só que eu não vou viciar. Eu vou usar o álcool, eu paro quando eu quiser. E não é bem assim que funciona. Essa questão da primeira vez aí é complicada. É bem complicado. Bom, essa questão da droga e já falamos aqui, mas penetrar, a facilidade de penetrar aí nos lábios, tá assim um negócio mesmo mais banal, né? A questão da droga, daqui a pouco você vê uma pessoa que é normal e está aí consumindo. Isso é o que? Uma desilusão ou o que ocorre? A facilidade que hoje a gente vê essas substâncias psicoativas, né? E a gente fala tanto das lícitas, né? Igual o álcool e o cigarro, como das ilícitas, a coisa tá fácil demais. Está muito né? fácil. Então, a questão do crack que o acesso está muito fácil, né? Então a coisa, se você realmente não tiver a orientação, entrar é muito fácil, sair é muito mais difícil. Isso. Aí cabe aos pais, já está ali, né? Orientação familiar, com certeza. Bom, é claro que a gente sabe que o adolescente, né, detesta ser vigiado pelos pais ou responsáveis quando ele sai de casa para se divertir. Mas qual é a alternativa que os pais têm para poder dormir mais tranquilos ou menos tensos quando esses jovens saem para a rua, especialmente agora no carnaval? Confiar na educação que foi dada, eu acho que é uma parte principal. E também uma conversa franca. Eu acho que hoje em dia todo mundo tem acesso a muitas informações, mas nada substitui a uma conversa franca com os pais, de sentar, de orientar. Não é ser careta, não é nada disso. Isso aí a pessoa tem que ter, a família tem que dar esse suporte para o jovem. Parte de casa, né? Parte de casa. Com certeza. Você que é papai, mamãe, está aí ouvindo, chama o seu filho para uma conversa, principalmente agora no carnaval, né? Tem aquele amigo influente, mesmo capaz de fazer com que o jovem mais tímido ou retraído use álcool e drogas, não é isso? Sempre há. Pois é, então é aquela história, né? Seu filho saiu ou chegou com alguém estranho em casa, meu amigo. Quem é esse amigo? É filho de quem? Exatamente. Então tem que fazer Tem todo esse contexto, né? Você tem que saber com quem que anda, para onde que vai, o que faz, o que tem, o que vai fazer lá, que horas que está chegando, quem está trazendo, isso tudo é de suma importância. Bom, doutor, o jovem que consumiu bebida alcoólica ou se drogou na rua, deixa alguma evidência e os sinais que os pais possam detectar se ele bebeu ou se ele usou droga? Geralmente sim. Geralmente todas essas substâncias psicoativas que a gente fala, elas deixam sinais bem notórios. Tá? Logicamente, cada uma tem o seu tempo determinado de ação, mas se o pai e a mãe forem pais presentes e que tenham esse cuidado, realmente vai conseguir notar uma diferença. Bom, que tipo de posicionamento pais ou responsáveis devem ter a partir do momento que tem certeza que o filho ou a filha bebeu exageradamente ou se drogou quando saiu com os amigos? Volto a repetir, conversar, acho que o diálogo é o primeiro instrumento que a gente tem que ter, principalmente a família, e levar a um tratamento médico, um tratamento psicológico, que acho que são duas bases para você ter uma resposta boa ao tratamento. Né? Certo. Então, primeira atitude, conversar. Eu falo muito o seguinte, o paciente, eu que mexo muito com álcool e droga, o paciente que não está a fim de tratar, é bem complicado o tratamento. Agora, quando o paciente assume que realmente está dependente e que está realmente a fim de tratar, é 50% do tratamento. Volto a repetir, com o apoio dos pais. Sim. Né? Sempre. Bom, durante aqueles momentos em que o jovem está alcoolizado ou mesmo drogado, ele consegue diferenciar o certo do errado? Nem sempre. Nem sempre. Porque essas drogas, geralmente, elas podem dar alguma alteração de senso-percepção, alguma alteração da parte cognitiva. Então, nem sempre, dependendo da quantidade, como usou, a pessoa não consegue ter
essa consciência, né? Rebaixa o nível de consciência, na verdade. Uhum. Bom, nós estamos falando de drogas e tal. A questão agora me passou, o energético. Né? Tem muita gente que usa, né? Mistura aquela coisa toda. Eu quero ficar alerta, acordado aqui durante a festa. Isso é um problema também, né? Isso aí a gente vê vários casos de uso de energético com destilado, enfim, isso aí, querendo ou não, ela vai te deixar ligado, com certeza, porque tem um índice de cafeína muito alto, porém, isso aí, o efeito depois que passa é bem pior. Então, porque só para quem tem problema de coração, transtorno de ansiedade, isso aí realmente não é recomendado. Uhum. Bom, hoje, se traçarmos um paralelo deste tema, bebidas e drogas aqui em Barreiras, entre os jovens e adolescentes, poderíamos dizer que a situação é preocupante? Muito, muito preocupante. As coisas aqui, não só aqui, eu vejo isso numa região toda nossa do Oeste, e não temos atitudes de políticas públicas que sejam capazes de resolver essa questão. E hoje a facilidade de você comprar tanto droga lícita como ilícita está muito fácil de adquirir. Então, assim, alguns pais a gente nota que acha que isso não é papel deles. Então fica mais complicado. Aí fica difícil. Fica difícil. Vai ser papel de quem, né? Seus pais Se todos passam a responsabilidade para frente, né? Isso é o problema do Estado, o Estado tem que resolver. O Estado, não, esse é o problema do pai que não está educando. Aí fica aquele jogo de empurra-empurra. Exatamente. Aí fica do jeito que está aí, né? Crianças, adolescentes drogados, roubando, assaltando, né? E fica a situação que está aí, né? Na nossa cidade. Essa questão do adolescente aí é difícil. Bom, diante desse quadro, né, quem pode reverter a situação, né? Já falando a família, o poder público, ou que a atitude tomar nessa situação? Todos. Acho que é uma ação em conjunto isso aí. A família tem que dar o suporte, o poder público tem que fazer funcionar as políticas públicas, e isso aí é associado a bom senso. Eu sempre bato muito nessa palavra, bom senso. Isso aí tem que ter. Não achar que não vai acontecer com a pessoa, que não vai acontecer na sua família, porque quando você abre os olhos, já está lá dentro da tua casa e você realmente, para fazer a coisa funcionar depois, é bem mais difícil. Uma coisa que chega rapidinho, mas para sair... Bem complicado. Bem complicado. Bem complicado. Bom, doutor, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse alguns conselhos para esses adolescentes que estão nos ouvindo e vão brincar o carnaval, e também para os pais, que não há como negar, né? Ficam preocupados aí com essa questão de álcool e drogas. Conversar com os filhos, né? Ter essa conversa franca com os adolescentes, principalmente. Tomar cuidado com algumas coisas que a gente vê muito acontecer, né? Em cidades maiores, principalmente, de nunca deixar copo perto e sair, deixar o copo ali, um copo de bebida que podem colocar realmente alguma coisa. E bom senso. Volto a falar na palavra de bom senso. Viu que está passando do ponto, toma uma água. Amanhã tem outro dia de carnaval, não vai acabar tudo num dia só. E tomar cuidado com isso. Isso aí realmente, hoje o que mais mata no país em relação aos adolescentes é essa combinação de álcool, de drogas lícitas, ilícitas e direção. Então, assim, a gente vê com muita frequência hospitais cheios de pacientes que ficam debilitados por causa disso, e um dos principais motivos é essa associação. Então tem que tomar cuidado. Essa questão, o senhor tocou aí da questão do copo no barzinho, larga o copo, vai ao banheiro. Quando volta, se for alguém já ter colocado alguma coisa. Então, portanto, saiu ali para ir ao banheiro, leva o copo junto. Leva o copo, ou quando voltar, joga o copo fora e pega outro. Isso aí são precauções que a gente visualiza muito acontecer e que tem que tomar cuidado. Ok. Bom, Patrulha RB agradece aqui a presença do Dr. Alexandre Rescala, psiquiatra. Bom dia. Obrigado, eu estou à disposição. Ok. Tá aí, consumo de drogas e álcool entre os jovens. Vem carnaval aí, você, né, vá tranquilo, brinque seu carnaval
né? Vai tomar sua cerveja, mas tome tranquilo. Patrulha RB, 11 horas e 50 minutos.